Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no Pode Guarda, em Salvador, na Feira Funerária, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Amanda Castro, advogada do segmento funerário e cemiterial, correto? E ela vem trazer informações valiosas aí sobre essa questão de a gente falar sobre o luto, falar sobre a morte, que é um item importante e muitas vezes a gente não fala sobre isso. E até as questões legais que isso envolve. Seja muito bem-vinda, Amanda. Sidney, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui junto com a Guarda. Seu produto é incrível. Já quero iniciar falando que eu estou completamente encantada. É um produto diferenciado e é um prazer ser recebido por você aqui. Amanda, eu queria começar a abrir o nosso bate-papo, que está conversando justamente sobre essas questões legais. Esse tipo de assunto, ele não é só específico. Cada município, você estava me contando um pouquinho antes, cada município tem o seu regimento, tem a sua lei, né? Então, o que vale, por exemplo, em São Paulo, não é exatamente o que vale. Exatamente. Eu vejo isso como uma certa dor para a gente do ponto de vista jurídico, né? A Constituição Federal, ela traz uma competência legislativa sobre o segmento funerário e cemiterial municipal. E então cada município vai editar e ter suas regras próprias de serviço. Isso, de certa forma, acaba trazendo um conflito e uma certa insegurança jurídica para a gente, né? Do ponto de vista federal, a gente tem 2 ou 3 leis que impactam, né? Que é a Lei de Plano Funerário, que é uma lei muito recente, de 2016, e a Lei de Registro Público, por exemplo. Então, eu acredito com muita propriedade, com muita força, que o Brasil ainda está vacilando, ainda estamos engatinhando na questão de segurança jurídica para o segmento, né? Mas estamos incansavelmente aí trabalhando. A pandemia ensinou muito para a gente, né? Então, a gente vem trabalhando, aumentando o número de pesquisadores sobre o tema, doutrinadores sobre o tema, né? E a gente se baseia muito nas legislações, né, Cid? Nas legislações não, perdão. Nas decisões, né? Porque uma das fontes que a gente tem para trazer segurança jurídica para os nossos clientes, sejam eles empresários ou público final, são as decisões que acontecem em todos os estados. Então, assim, é uma fonte que hoje o jurídico trabalha mais. São essas decisões dos tribunais. Por isso que é importante que a gente estava conversando, que a gente falar sobre o tema. A gente acaba se distanciando, acha que esse assunto não é um assunto que ninguém quer falar, e isso, querendo ou não, prejudica até a discussão disso dentro do legislativo, né, para formar novas leis, ou sejam leis federais, e isso acaba sendo delegado ao município, talvez porque ninguém quer falar sobre esse tema e precisa legislar, precisa dar lei sobre isso. Colocar luz no segmento funerário de uma maneira geral. Eu sempre defendo essa ideia de que a cultura estrutural nossa de afastamento da morte, como se falar e pensar sobre isso fosse aproximar. E não é assim. Justamente esse distanciamento que a gente tem do tema, de pensar, de planejar, de como vai ser o seu momento final, ele reflete no segmento como um todo, seja nas legislações, nas normas, nos próprios negócios, nas empresas. Então, a gente se ressente muito com isso ainda. Mas essa é uma cultura que a gente vem sentindo uma melhora. Por exemplo, a pandemia, a gente foi obrigado a falar de morte. Sim, nunca se falou tanto como na pandemia. Trouxe uma reflexão para as pessoas. E quando eu perder alguém que eu amo? Como vai ser? A gente já começava de manhã com a televisão, naquele número astronômico, todo mundo só pensando sobre isso. E depois disso, inclusive, tem um dado estatístico de um aumento de procura pelos planos funerários. Então, a gente vê aí o início de uma mudança. As pessoas começarem a olhar para isso. E, consequentemente, o direito sempre tem que estar acompanhando a sociedade. A gente vai pôr mais luz sobre isso e conseguir normas mais seguras para os nossos negócios, para os nossos clientes. E com isso todo mundo avança. O fato de cada município fazer a sua própria legislação, isso também é ruim até para a prestação do serviço, né? Porque as pessoas não sabem exatamente, quer dizer, o que acontece no município. E às vezes o município colado, principalmente, por exemplo, Grande São Paulo, que você tem ali, né, São Caetano, Santo André, São Bernardo, tudo muito próximo, são grandes municípios populacional e com políticas totalmente, muitas vezes, diferentes. E você tem um agente ali que está praticando o serviço em todos esses municípios, por exemplo, da Grande São Paulo. Eu vejo como uma questão muito sensível e requer muita atenção essa competência legislativa. Eu acho que a gente precisa aí falo do ponto de vista jurista, né?
advogados, a gente ter aí acesso a legisladores, para que a gente coloque luz, né? Quem sabe sonhar aí com uma codificação do segmento funerário. Já imaginou a gente ter um código de direito funerário, né? Que são as normas pensadas no impacto do pós-vida e do pré também, né? Que a gente tem exemplo do seu produto, que você pode pensar em todos os detalhes que você quer para o seu momento final, para a sua finitude. O que a gente precisa mesmo é olhar para a finitude de uma forma mais qualificada, mais profissional, e desmitificar essa coisa do tema de não vou falar sobre isso. Até porque a gente nasce e morre. É a única certeza que a gente tem. Agora trazendo isso para as pessoas que estão nos assistindo, pessoas comuns, né? Porque a gente está falando de uma questão mais... Como é que essas pessoas podem estar se preparando para este momento, do aspecto, até do aspecto legal? O que elas poderiam, na sua opinião? Olha, eu acho que hoje a gente tem algumas ferramentas. A gente vê uma mudança até nas redes sociais hoje. Você vê que a Apple já tem o legado, né? O legado digital. Você pode indicar uma pessoa para cuidar das suas redes sociais. E hoje as nossas redes sociais são um ativo, né? Também é um ativo nosso. A gente tem os testamentos, não só o testamento antigo, lá robusto com relação aos bens, a gente tem o testamento vital, a gente tem as diretrizes antecipadas de vontade, né? Então, mas principalmente eu acho que reside na comunicação. Conversem com os seus sobre a morte. Fale dos seus desejos. Converse com seus familiares, com seus filhos. Por mais desconfortável que isso possa ser, na hora que precisa, isso faz extrema diferença. Extrema diferença. Então, o que a gente precisa, para além do ponto de vista legal, é olhar para isso com o mesmo carinho. A gente celebra o nascimento. A gente pode celebrar uma vida bem vivida, uma vida plena, né? É o que dizem, só os mortos são completos. Não há mais o que fazer. Então, eu acho que, independente do ponto de vista legal, a gente precisa falar e olhar sobre isso. Eu sempre digo que o último capítulo, eu comparo a vida como um livro, né? A gente nasce, começa a escrever aquela história, que é cheia de drama, de comédia, enfim, uma série de coisas vão acontecendo ao longo da nossa jornada. Mas tem o último capítulo que era importante que nós mesmos pudéssemos escrever. O autor desse livro escrevesse o último capítulo. E nem sempre é assim. Quem acaba escrevendo o último capítulo é alguma outra pessoa daquele indivíduo. Quando a gente poder decidir sobre tudo, inclusive os seus últimos momentos, até na questão da homenagem, né? E para isso funcionar, precisamos falar da finitude, né? E você sabe que a gente tem uma legislação federal até, que é a Lei de Registro Público, é a 6015 de 73. Vejam bem, uma legislação de 1963. Ela tem pouquíssimos artigos que falam sobre a certidão de óbito, porque é uma legislação que traz as normativas para registro público. E ela fala sobre a cremação, ela já traz a manifestação da vontade em vida. Ela fala que a cremação, ela vai depender da manifestação de vontade em vida ou da autorização. Então vamos lá, se em 73 a gente já pensava na manifestação de vontade em vida, em que pese a legislação não ter destrinchado de que maneira isso ia acontecer, hoje a gente tem ferramentas incríveis para deixar isso claro. Para além da questão cartorária, seja conversando com seus familiares, seja adquirindo uma ferramenta como a sua que está disponibilizada hoje, até mesmo as redes sociais. Então, vamos olhar para isso, vamos deixar manifestada a sua vontade de finitude, de momento final. E a gente precisa realmente quebrar esse paradigma, essa distância, porque isso vai refletir de uma maneira estrutural em todo o âmbito, jurídico, técnico, de gestão. A gente ganha muito com isso. E Amanda, você faz um trabalho bem interessante nas suas redes sociais, que você, de alguma forma, trata desse assunto, né? Você dá luz a esse tipo de assunto de uma forma que eu sempre falo que é importante, de uma forma direta, transparente, né? Não tem mimimi. Não, e você sabe que para advogado é mais complicado, né? O advogado já tem a forma de falar muito e ser prolixo, né? Então, assim, que pese o meu conteúdo dele ser técnico jurídico, né? Os meus clientes são as empresas que buscam um jurídico especializado preventivo, trabalho mais com consultivo, eu encontrei na rede social um lugar em que eu pudesse desmitificar para as pessoas, explicar de vezes um problema enorme no momento ali que você precisa, para que você já chegue sabendo o que é. Por exemplo, qual a diferença da certidão de óbito para a declaração de óbito? O que eu preciso para cremar? E se for uma morte violenta, o que precisa da cremação? Então eu tento, de maneira bem clara, com uma linguagem bem objetiva, trazer essa luz para as pessoas, com quase uma missão pessoal mesmo, um propósito. E é bacana porque as pessoas não desconhecem, né? É o tipo de informação que, infelizmente, ela só vai buscar na hora que acontece. E aí você fica órfão da informação, né? Você já está com aquele desafio, eu sempre falo, desafio emocional, de lidar com a carga de toda aquela questão de decisões.
E não tem informação. E é engraçado, porque por mais que seja um assunto que todos nós, está no roteiro de todos nós, tem muito pouca informação. Tem muito pouca. Agora parece que está mudando, acho que pós-pandemia é um movimento de trazer informações a respeito do que cerca essa questão da finitude. Mas ainda assim são iniciativas como a sua, ou como de outros parceiros que a gente trouxe aqui, que fala desse assunto, né? E as pessoas ainda tinham uma certa resistência, né? Eu recebo, às vezes, antigamente, nossa, que horror, só fala sobre isso, mas depois eu recebo a mensagem, poxa, Amanda, sabe que quando aconteceu comigo, por já ouvir você falar, eu fiquei mais tranquilo, isso gratifica o trabalho, você fala, poxa, esses dias eu estava tentando fazer um vídeo com as mensagens de carinho que eu recebo. As pessoas, poxa, Amanda, ainda bem que eu vejo aqui seu vídeo, vim aqui para olhar seu vídeo sobre cremação, sobre exumação. Então, assim, é um trabalho de tijolinho, a rede social, mas eu acredito que essa é uma missão nossa, a gente precisa continuar fomentando esses debates, esclarecendo as pessoas sobre isso, até que para quando elas contratem uma empresa, elas tenham conhecimento do que elas querem, de que maneira e de como tem que ser feito. Acho que isso é muito importante. Não, e é interessante porque assim, a gente vê um movimento jurídico que tem questões. Eu sempre falo que o luto tem as questões burocráticas, né? Principalmente o pós, tem muitos detalhes, né? E aí tem esse processo, tem a questão psicológica também, de lidar com isso. Então, iniciativas tanto da parte de psicólogos que tem essas redes, esse foco, né? Mas a questão jurídica é a questão prática, é o depois que vai ter que resolver. Estima-se que você toma pelo menos 35 decisões, pequenas decisões importantes no momento da notícia de um falecimento. E é um momento que você está completamente fragilizado. Via de regra, os especialistas em luto falam, né? A pessoa que é responsável pela tratativa, a ficha dela só cai ao final. Porque você tem muitas tomadas de decisão. Uma coisa é você tomar uma decisão consciente dos impactos, outra coisa é você tomar uma decisão sem fazer a menor ideia do que se trata. Não, eu posso falar por mim, né? A minha experiência com essas questões foi super difícil. Por quê? Porque eu fui descobrindo ao longo do processo o que eu deveria fazer. Eu não tinha ideia. Então, a cada jornada, a cada tarefa concluída, eu descobria que tinha uma nova tarefa para eu fazer. É de fato. Entendeu? Então era uma coisa louca, porque imagina, você está fragilizado, você está ainda processando aquela notícia e você tem que tomar essas decisões, tem tempo, você não consegue... Você não consegue começar a vivenciar seu luto. A sua posição de resolver tudo está ali agora, é o que a gente falou. Vamos resolver com consciência, para a gente saber o que tratar. Até quando chega uma empresa do segmento, você tem um plano, você não tem, você vai ser direcionado a uma empresa funerária, já sabendo o que você quer, ou minimamente tendo um panorama. É o que eu digo, gente. Não precisam ser especialistas, mas vocês precisam saber, ai, Deus me livre, pensar nisso. Você precisa pensar. Você imagina, para que você consiga pelo menos iniciar a sua fase de luto um pouco mais tranquilo, sem estar perdido, sem ser levado a tomar decisões das quais você não... Informação é tudo, né? Tudo. Se você Libertador. Sabe, mais ou menos, não precisa ser um especialista, que eu acho que não é esse o objetivo, mas saber por onde começar. Porque muitas vezes você não sabe nem o que fazer. Onde eu vou primeiro? O que eu faço primeiro? Eu ainda brinco no meu Instagram, eu falo assim, olha, se você chegou aqui, não está gostando muito do tema, mas você sabe que você vai precisar e você ainda vai lembrar de mim. Justamente para trazer uma certa leveza, né? Porque não necessariamente você tem que falar de dor. Você pode ajudar alguém no momento que precisa, que não seja um luto direto, mas que você já é pronto para ajudar indiretamente alguém. Já é um processo. E assim, o retorno dá. A gente tem que continuar com o trabalho somente de divulgação de mídia social, de falar sobre isso, textos, vídeos. Gosto muito de pegar casos concretos para exemplificar para as pessoas. Pronto, me dê um exemplo. Vamos lá, eu fiz um vídeo esses dias. Já tem um tempinho. Eu estava até um tempo sem produzir vídeo. Aí vazou um vídeo de um rapaz num cemitério fazendo uma exumação. E era visível pelo vídeo, era um vídeo filmado do alto, né, que o rapaz usava força, porque ainda tinha tecido. E a gente sabe que o tempo médio para a decomposição do corpo é de 3 a 5 anos. E veio uma enxurrada de pessoas criticando a atitude do rapaz. E aí eu vim trazer um contraponto, e eu sempre procuro fazer isso, trazer um outro olhar. Vamos lá. A culpa é do rapaz ou a culpa é da empresa? Que de repente não observou que aquele corpo não estava pronto para aquilo, que não tinha os equipamentos de segurança necessários. Então peguei aquela questão prática, não postei o vídeo porque eu sei que pode incomodar para alguém, mas deixei em aberto, olha, quem quiser ver o vídeo eu mando o link. E tentei explicar e trazer um outro olhar, para olhar com mais empatia também os profissionais do segmento.
Porque é tão escasso o olhar que as próprias empresas, às vezes, não veem com muito cuidado o equipamento de segurança, avaliar se é realmente a hora certa, o que aquela legislação diz sobre exumação. Então, eu gosto muito de trazer um ponto, às vezes um vídeo, comentar aí alguma notícia, a caso da Gal Costa, o pedido de exumação. Então, assim, eu procuro sempre trazer esse gancho para tentar conectar com as pessoas e falar, ó, tá vendo como é importante você saber disso? O filho da Gal Costa solicitou a exumação do corpo. É possível? Exumação é exceção, é o último descanso. Tem que ter, com certeza, um motivo muito justo para exumar o corpo de alguém. Então, assim, isso me ajuda muito. Trazer uma situação recente, atual, para fazer com que as pessoas, pelo menos, tenham um interesse a ouvir o que a gente tem a dizer. É quase que uma estratégia para alcançar. E funciona. Não, o bacana é porque são situações, são casos reais, quer dizer, você aborda a questão prática para que as pessoas saibam e possam discutir, né? Isso não fica só no âmbito da curiosidade, fica no âmbito também. Você acaba conseguindo deixar alguma informação. E digo mais, exumação talvez seja um tema mais complexo. Mas eu brinco no meu Instagram, né? Gente, vocês têm que saber o que é uma declaração de óbito. É uma coisa assim, é uma tomada de decisão imediata. O mínimo, às vezes você recebe uma notícia de que alguém faleceu, você não sabe para onde ir. O que eu faço primeiro? Aí você pega, de repente, alguém mal intencionado, ou uma empresa que não é tão séria, a gente tem que estar alerta também quais são as empresas que a gente contrata. Você pode ser levado aí, de repente, a uma fraude, alguma coisa. Então, assim, o mínimo a gente precisa saber. A gente tem que olhar com atenção. Então, falo muito disso. Vamos olhar para isso, pelo menos um pouquinho aqui. Sei que você não quer falar sobre isso, mas eu vou ter que falar sobre isso para tentar mesmo desmitificar e trazer as pessoas para o nosso agora você tocou um ponto também, você falou até para olhar com esse olhar daquele profissional. E isso também, eu imagino o seguinte, como você não tem uma lei federal, cada município, né, tem o seu próprio... e é difícil de você coordenar exatamente todos esses níveis de detalhe, essas particularidades de cada município. Então, por isso, mais uma questão importante de que isso vá para a esfera federal, para isso vir uma lei, né, que possa auxiliar melhor as pessoas até nessa questão. Mas para isso, sim, a gente precisa incomodar o judiciário. A gente precisa ter pesquisadores que escrevam sobre isso, doutrinadores que debatam sobre isso, para que isso comece a incomodar, sabe? É claro que, assim, obviamente é uma competência constitucional, então vamos tentar entender se é possível a gente dividir o setor cemiterial, o setor funeral, onde é que está a concorrência, o que a gente pode fazer concessão ou não. Só que enquanto a gente não se movimentar cada vez mais nesse sentido, nada acontece. Então, eu sempre digo isso, esse movimento ele é do segmento funerário. Esse burburinho tem que começar com a gente que vive o dia a dia, que trabalha, que sente a dor, tem que partir da gente, para que isso comece a fazer um barulhinho. Mas as pessoas podem ajudar, que eu acho que é importante, começarem a falar disso. Né? Vamos falar sobre isso, por favor. Vamos falar sobre a finitude, vamos pensar para nós, para os nossos, porque isso vai fazer a diferença e a gente vai precisar. Conhecimento liberta. É isso aí. Gente, então foi esse o bate-papo com a Amanda. Na feira é um pocketzinho, é só... Agora eu sugiro que sigam ela na rede social. Amanda, por favor. Meu Instagram é o @advamandacastro. O site www.direitofunerário.com.br também tem algumas informações relevantes. Muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço. É sempre informação boa e sempre bem-vinda. Gentileza sua. Muito sucesso. Obrigado. Para nós. Gente, obrigado. Até uma próxima.